Boa noite. Boa noite. Boa noite. Querido público, estamos iniciando nossa primeira edição do ano, março agora, nosso primeiro programa do ano, de 2023. E faço questão, Hamilton, de dedicar esse nosso programa, que já que março é o mês internacional da mulher, à mulher e, para nossa felicidade, né, convidamos a Márcia Maranhão de Conte, que é uma poeta de alto calibre, calibragem poética altíssima, e exala em cada poema seu uma feminilidade, uma delicadeza que eu, enquanto homem, sinto muita inveja. Antes de começar o programa, eu preciso lembrar ao nosso público para não deixar de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho, acompanhar nossas produções, porque a gente não só publica aqui os programas do canal do Poetariado, como também nós publicamos vídeos, poemas com bastante insistência, né? Então é importante que cada um de vocês se subscreva no canal para que a gente possa divulgar quanto mais e melhor a poesia. Hamilton, com você. Eu acho que esses quase 3 anos de programas, né, nos tem trazido uma diversidade poética incrível, a gente perceber a riqueza da diversidade cultural e poética brasileira. Poetas com diferentes estilos, diferentes histórias, diferentes línguas, diferentes formas de dizer as coisas, mas poetas, antes de tudo, poetas que trabalham com a linguagem, trabalham com o ser, trabalham com a alma e trabalham, manifestam essa alma ao mundo. E eu acho que hoje nós temos uma poeta que faz esse trabalho, uma linguagem chuta, com uma linguagem feminina, delicada, como você falou, e que tem se revelado enquanto uma poeta um crescente trabalho e que encanta a todos. Márcia Maranhão de Conte. Então, e como o público deve ter observado, atrás de mim aqui tem um convidado especial, Rubens Jardim, amigo e poeta, que vai comentar a obra da Márcia Maranhão de Conte. Como o Rubens teve um problema de conexão, eu o convidei a vir aqui para casa, então ele vai compartilhar comigo a minha tela. Quando ele for falar, eu vou sair da frente e dar o espaço todo para ele. Vamos chamar a Márcia, então? Vamos chamar a Márcia. A Márcia é nutricionista, advogada, e o que nos interessa mais ainda é o seu lado de poeta. Márcia, seja bem-vinda, uma boa noite. Obrigada, que honra. É o nosso convite. E aí, Márcia, tudo bem com você? Tudo bem. Espero que está em Goiânia aí? Como é que está em Goiânia? Tudo bem? Bem quente, mas tudo bem. Que legal. Chuva e esquenta, mas está ótimo. Márcia, você já sabe um pouco a dinâmica do nosso programa pelas conversas que nós já tivemos, mas as pessoas se interessam muito pela formação da poeta. Quer dizer, de onde, afinal de contas, que surgiu essa poeta? Com que influências que essa poeta surgiu? Como que foi a sua casa? Como que foi as suas relações iniciais que motivaram, que fizeram você chegar na poesia? Você já chegou na poesia de cara, assim, batendo na porta da poesia, dizendo eu sou poeta? Como é que foi isso? É uma pergunta ampla e que eu não sei responder exatamente, mas eu acho que eu sei vagamente. Eu me identificava com a escrita desde criança, desde a aula de redação, para mim, era sempre a melhor. E aí foi no cursinho, no colegial, eu tive um professor de literatura que interpretava o poema de todas as fases, aquilo me encantava. Mas eu não estava me preparando para vestibular de ciências humanas, eu estava me preparando, inclusive, para medicina no final do ano. Minha mãe falou, nutrição vai ser melhor que medicina, vai fazer nutrição. Eu fiz nutrição. Mas eu já escrevia na adolescência motivada por paixões. Cada namorado era um poema que eu escrevia, que eu nem chamava de poema. E realmente os poetas me encantavam, mas eu nunca imaginei que eu poderia
até hoje eu não consigo me intitular de poeta. Eu coloco o nome assim, uma coisa meio sagrada. Eu falo, quem sou eu? Mas eu sentia lá no fundo uma irmandade, sim. Eu me identificava com o que eu lia. E aí, na adolescência, eu namorei por cartas, aquilo ali me estimulava a escrever cartas de amor que continham poemas. Depois, na juventude, o meu primeiro livro, que ficou nesse, né, porque tem uma história aí de um que era para ter sido publicado, não foi, enfim, nesse ano eu devo resgatar pelo menos 2. Eu escrevi a maior parte do que está no meu livro lá nos Porões, eu escrevi para o namorado, que veio a ser meu marido. Então, foi aos poucos, mas paralelo a essa escrita, existia o meu amor pela música, a minha fascinação pela música. E eu estudei piano por muito tempo, parei na época de entrar na faculdade, era apaixonada, muito apaixonada pelo piano, mas também a música popular brasileira. Eu gosto de música, não só da MPB, eu gosto de vários estilos, mas especialmente a MPB me pegava. Música de Vinícius, de Chico, eu encarava, eu ouvia a letra e dava a importância que tinha poética, a poética que tinha. Então, assim, eu sabia as letras, as primeiras músicas, os primeiros discos do Chico, né? Hoje eu não sei mais da mesma forma, todas de cor, e o Vinícius também, e eu cantava também. Então, os meus namorados sempre tocavam violão e eu cantava. Então, naquele momento, para mim, era uma mistura desse sentimento da música e a poesia. Até hoje, eu sinto isso. Para eu me inspirar, eu ouço música, para eu ter aquele clima. Aí, quando veio a coisa, aí para eu revisar, aí eu tiro a música. Agora eu preciso um pouco de razão. Mas então a arte, para mim, está tudo misturado, assim, me inspira. E foi assim, eu não estudei, né? Eu não sou uma teórica da poesia, da literatura, infelizmente, eu fui desencaminhada, porque eu fiz nutrição e fiz direito já adulta, poderia ter usado esse tempo, fiz direito, tenho OAB, mas nunca exerci. Poderia ter usado esse tempo para estudar literatura. Então, hoje eu tenho uma sede de leitura para resgatar o meu tempo perdido, assim, que eu li, mas eu não lia o suficiente, eu não li. E eu trabalhei ao lado, meu primeiro emprego foi ao lado da biblioteca da UFG. Então, ali eu me alimentava do básico também, né? Não li pouco, mas eu pegava os livros emprestados, inclusive, e devolvia. Eu era nutricionista do restaurante universitário, ao lado da biblioteca, então eu tinha acesso a pegar os livros. Enfim, foi essa a minha história, meio não uma história típica de quem estudou literatura, estudou letras, estudou filosofia. Hoje eu gosto de ler filosofia, psicanálise, mas assim, é uma mistura de tudo, eu não me aprofundo em nada, eu sou curiosa e qualquer frase me empolga e me inspira para escrever um poema. Sinto muito. Você consegue ver no seu trabalho poético assim essa influência da música e da prática epistolar, né? Quer dizer, mais prosaica, etc. Foi um amálgama, mais ou menos, que foi criando em você por várias entradas. Eu consigo. Vários rios correndo para a sua obra, você acha que foram vários rios correndo? Sim, e eu expresso isso explicitamente, assim. Eu falo muito da música e não é planejado. Tudo que eu escrevo eu não planejo, eu não me convence o suor. O suor existe, sim, e o exercício da escrita faz isso, o aprimoramento, né? Que a gente vai ganhando um pouco de rigor, mas eu trabalho, eu escrevo pelo mistério.
pela vontade de escrever alguma coisa que vem, e eu preciso, eu sinto a necessidade de escrever, e tudo isso que está em mim vem, aflora, né? E a música é uma coisa que me toca muito, continua assim. Então, não foi por acaso, por exemplo, que o seu primeiro livro, Luar nos Porões, o Piano Mudo, surgiu com esse nome, por exemplo, e com esse conteúdo? Não foi por acaso? Não foi por acaso, e parece que não tem nada a ver, né? Luar nos Porões, piano mudo, e o meu piano está ali, eu olho ele daqui, eu não toco, e eu sinto culpa, porque eu chorava tocando a mesma coisa 1000 vezes, mas eu tinha esse espírito musical, então não foi por acaso, eu quis, talvez uma homenagem, ficou meio desconectado um título do outro, mas me parece que eu precisava falar do piano. Ele é viúvo, eu sou viúva dele, mas ele está ali, parece que... E me diz uma coisa, Márcia, dentre as leituras que você fez, quais foram os poetas que mais te entusiasmaram, que mais gostou, que você acha que teve alguma influência em você? Hoje eu leio os grandes que eu não posso, parece que eu não posso perder tempo de não ler os melhores, que todo mundo já leu. Então, assim, se vai me perguntar, eu leio a Hilda, eu leio tantos que todo mundo lê, eu leio, Fernando Pessoa, o que a gente tem que ler, mas tem muita coisa que eu teria que ter lido que eu não li ainda. Mas no começo, me influenciaram muito Vinícius, a Cecília Meirelles, a Flor Bela, Pablo Neruda. Então, assim, esses mais conhecidos, e principalmente o Vinícius, por causa das músicas também, que me pegavam muito. E eu estava vendo um poema do Vinícius que parecia que eu já tinha lido, e era um verso, um trecho de um poema, estava num caderno meu, no tempo que eu estava fazendo uma especialização em nutrição, do Pablo Neruda. Então, eu falo, Vinícius pegou isso aqui, pensei, isso aqui não era do Pablo? Quase a mesma coisa. Então, assim, eu tinha uma ignorância de querer não ser influenciada, de pensar, isso aqui é meu, é puro. E hoje eu vejo o quanto a gente precisa ser e a gente se encontra. A gente fala, nossa, parece até que eu escreveria isso aqui. É necessário, essa troca, é um espírito que está permeando todo mundo. Então, não, é muita pretensão e ignorância ao mesmo tempo. Eu pensar, não, eu não quero que nada me... Eu tenho muito medo do plágio, eu tenho muita vontade de ser bem honesta. E eu acho que a honestidade eu tenho no que eu escrevo, assim, é uma coragem de me expor. Até porque eu não sou ninguém, eu tenho compromisso com ninguém, eu não sou teórica. E, de repente, aquilo que você escreve e que você pensa, isso aqui está tão estranho, e de repente agrada. Então, assim, eu me solto, eu tenho uma cara de pau de escrever o que eu acho e me parece que acaba acontecendo uma coerência, porque eu vou juntar os poemas, hoje se fala em unidade, o Rubens já me falou que ele não é bem a favor disso, o livro tem um tema e tal. Eu não penso nisso, mas depois que eu vou juntar, eu acho que eu estou falando a mesma coisa, é até meio cansativo, mas eu estou sempre no mesmo universo, então eu estou sendo fiel a mim, pelo menos isso. Não presta, mas é meu. Mais ou menos isso. O que te chamava a atenção no Vinícius, assim, o lirismo, o autolirismo, a elegia do feminino, a musicalidade, sim, a musicalidade, o lirismo, o quanto ele enaltece a mulher, o amor. Eu não tenho isso de é brega. Não, eu acho lindo o romantismo do Vinícius.
eu sempre achei maravilhoso. Então, assim, eu sonhava casando com Vinícius de Moraes, para você ter noção. Eu sonhei isso de verdade. E aí, o dia que eu assisti um show do Vinícius aqui em Goiânia, eu ficava, eu queria ter ido lá dar um abraço nele, não tive essa oportunidade. Mas eu se me ele senti dissesse assim, quero casar com você, o que você responderia? Eu casava. Isso dos meus filhos, e assim, como assim? Você não sabe que ele tinha muitas mulheres? Eu falava, uma de cada vez, pelo menos. Ele tinha uma de cada vez. Eu era apaixonada no Vinícius. Eu não sou menos no Chico, mas não sei o quê, sei lá, não sei, alguma fantasia a mais com o Vinícius. Talvez porque o Chico todo mundo quer, né? O Vinícius nem todo mundo, então eu queria, sei lá, tinha uma coisa especial também. Você não quer falar para nós alguma coisa do Vinícius, não? Quero. Eu estou com o livro dele aqui. Tem um que eu li, que eu gostei muito. Uma antologia de 67, essa aqui. O livro se chama Ausência. Eu deixarei que morra em mim o desejo de amar os teus olhos, que são doces. Porque nada te poderei dar senão a mágoa de me veres eternamente exausto. No entanto, a tua presença é qualquer coisa como a luz e a vida. E eu sinto que em meu gesto existe o teu gesto, e em minha voz, a tua voz. Não te quero ter, porque em meu ser tudo estaria terminado. Quero só que surjas em mim como a fé nos desesperados, para que eu possa levar uma gota de orvalho nesta terra amaldiçoada, que ficou sobre a minha carne como uma nódoa do passado. Eu deixarei, tu irás e encostarás a tua face em outra face. Teus dedos enlaçarão outros dedos, e tu desabrocharás para a madrugada. Esse trecho lembra um trecho de um poema do Pablo Neruda, que ele fala exatamente isso, mas fui eu na minha chácara, desculpa interromper, mas tu não saberás que quem te colheu fui eu, exatamente até aqui está muito parecido, e tu desabrocharás para a madrugada, mas tu não saberás que quem te colheu fui eu, porque eu fui o grande íntimo da noite, porque eu encostei minha face na face da noite e ouvi a tua fala amorosa, porque meus dedos enlaçaram os dedos da névoa suspensos no espaço. E eu trouxe até mim a misteriosa essência do teu abandono desordenado. Eu ficarei só, como os veleiros nos portos silenciosos. Mas eu te possuirei mais que ninguém, porque poderei partir. E todas as lamentações do mar, do vento, do céu, das aves, das estrelas, serão a tua voz presente, a tua voz ausente, a tua voz serenizada. Esse poeta nunca poderia ser chamado de poetinha. Eu sei que não era para diminuí-lo, mas ele é não, grande mas demais. Ele que se chamava de poetinha, né? Poetinha. Eu já vi alguma coisa comentando assim, isso. É muito grande o Vinícius. Eu acho ele imenso. Eu acho que eu sei a diferença do que ele me tocou, diferente do Chico, é porque eu tinha os poemas dele para ler. O Chico eu ouvia, era música, né? O Chico é um poeta, mas não era publicando poesia, ele nunca publicou poesia também. Né? Então, ô Márcia, você está citando o Chico Buarque, e no livro que você nos enviou, Essas Mulheres, tem um ensaio seu com a Luana Golim, exatamente comentando, e você comenta de forma poética, a música Cecília, do Chico Buarque. Né? E nesse texto, nesse ensaio, logo no começo dele, tem uma colocação que você e a Luana fazem, que me chamou muita atenção, né? Que diz respeito à questão da palavra. No texto, vocês citam um crítico literário, Northrop Frye, né? Onde ele diz que a palavra é incapaz
de manifestar os sentimentos, as manifestações, os sentimentos mais profundos do ser humano, porque a palavra é limitada, né? E isso a gente sabe que a palavra realmente não dá conta de tudo. Daí a minha pergunta: o poeta, ao ter consciência de que a palavra tem esse limite, que ela é incapaz de expressar os seus sentimentos mais íntimos, mais profundos, né? O que faz o poeta para chegar perto dessa manifestação a mais perfeita possível? Isso é algo que te preocupa? É algo que você conscientemente vai atrás ou você deixa a coisa rolar? Porque eu observo também nos seus poemas, tanto, inclusive nesse livro que foi o seu primeiro livro, né, O Ar dos Porões, você já tem essa preocupação. Eu até comentando com o Rubens sobre o seu trabalho, eu até falei para o Rubens, a sensação que eu tenho é que o verdadeiro tema da Márcia é a palavra, né? Tal a preocupação que ela tem com a qualidade da palavra. Então, daí a minha pergunta. E aí depois eu chamo o Rubens para continuar essa conversa com você. Que, aliás, chamo não, ele está aqui, né? Precisa chamar. É uma preocupação e é um empurrão, né? Essa falta é o que faz a gente escrever. E como esse processo, para mim, é um mistério, eu acabo que a metapoesia, eu sei que é um tema clichê, eu sei que todo mundo escreve, mas é um relacionamento tão íntimo com o poema que é como se fosse uma declaração de amor, uma confissão do que acontece dentro de um quarto, de dois amantes até. Então, é uma coisa que eu preciso falar e que essa busca por preencher essa falta é o que empurra a gente. É o entremeio entre as palavras, e talvez o espírito do que você quer dizer, do que você fala, que vai passando de um poema a outro, e a linguagem talvez seja a mesma. Então, você, talvez lendo um poema, você lê o outro, fica aquilo, o estilo está também no meio, no seu não dizer também, no seu silêncio. Então, eu até estava comentando com a Milton aqui, lendo um trecho do Merleau-Ponty, e que fala muito do silêncio também. Então, você fala também pelo que você não diz. E quanto mais permeável for a palavra, mais você consegue, talvez, colocar aquilo que não é objetivo, que uma palavra não contém. Então, você tem que deixá-la mais permeável, mais abstrata, com uma subjetividade maior, para os leitores encontrarem ali o que a gente quis dizer ou que ele pode encontrar que é dele mesmo. Não sei se eu estou conseguindo explicar isso, mas esse limite da palavra também faz a gente procurar a palavra mais acertada para um verso, a palavra que exprima melhor. Aí a técnica também chega, porque a musicalidade, para mim, é muito importante. E, às vezes, o som e a musicalidade também expressam o espírito do que você quer passar. Não só pela estética, mas pela a fluidez, a dureza. A gente consegue passar o mistério, o espírito do que a gente quer por tudo isso, né? Então, pela permeabilidade, pelo ritmo, pela ausência de palavra, pelo espaço, o entremeio ali, e, enfim, então esse processo, para mim, ele é apaixonante, porque ele transcende, ele está além da razão, ele é uma experiência muito mais do que uma realização do pensamento sozinho, é uma coisa corporal e espiritual, e que eu coloco isso, assim, para mim é uma coisa
de magia mesmo. É interessante. Tem um poema seu, então? Só um minutinho. Um poema meu. Só para pegar uma sequência, eu acho muito interessante isso que se falou, a gente estava conversando, porque você, no seu trabalho, tanto no seu trabalho ensaístico, né, essas mulheres, sobre a canção do Chico Buarque, né, que se fala sobre Cecília, como no seu trabalho poético, você vai falar muito do silêncio, né? E o silêncio é, na verdade, uma inquietação dos poetas há muitos e muitos anos, né? Você vê que na história mesmo, hoje eu estava lendo um poema sempre recorrente, uma Mahabharata, que tem 200 mil versos. 200 mil versos. Nossa! Né? Um dos poemas fundadores da humanidade, vamos dizer assim. Né? E hoje você tem por outro lado, um haikai que tem 3 versos, né? Mas Sim. que abre, através do seu silêncio, um mundo vasto, né? De interpretações, de leituras, de sensações, de percepções, e aí afora. Então, acho que... Desculpa, depois eu falo. E exatamente ele exprime o nosso momento. Hoje, quem é que tem a paciência? Um especialista, um poeta, mas o haikai ele está ali concretizando a nossa linguagem atual, que é rápida também, né? Flashes, né? Rápidos, flashes. Ele é abrangente, mas ele lança. Então, o poema vale pelo não dito também, não apenas pelo dito. Sim. Mas parece que um cenário em torno dele, muito amplo, muito grande, talvez como matéria mesmo. Em torno da matéria tem um conjunto de outras manifestações que não são visíveis. Né? Sim. Em torno do poema existem muitas outras manifestações que também não são visíveis. Né? Então, eu vejo que é muito importante esse enaltecimento, essa elegia que se faz o silêncio, e eu acho que você poderia, como o César indica, ler um poema para nós, para abrir essa parte poética da nossa criação. Eu até tenho muitos que falam de silêncio, mas eu não pensei nisso, então eu vou ler um que fala exatamente do porquê da minha escrita, né? Ele nem seria o primeiro dos que eu escolhi, mas eu acho que ele vem a calhar agora. Chama Para o Nada, que possivelmente deve ser o título de um próximo livro meu. Escrevo para o nada, para o vão que habita entre as letras. Escrevo para a extrema inutilidade da vigília, no meio do olho da noite, para o mínimo bulício do silêncio, esse que se escuta feito acalanto de sombras. Escrevo para ver se me vejo, se concebo os traços que o espelho oculta, para te molhar com minhas águas, te levar uma flor. Escrevo-te, menina, escrevo para subir na montanha mais alta, a que tocava o azul, eu sempre queria, para estar comigo mais perto, como se íntimo o mistério parasse, mas não para, cresce, até além da montanha, até para lá da nuvem, e debaixo do leito do rio. Escrevo para o meu próprio leito, dou-me esse gozo de acordar do nada e ir-me. Acabou isso. Legal. Obrigada, Marcelo e a Tereza que comentaram. Eu não sei como que é o esquema, se a gente já conversa com quem está falando. Não, pode conversar, sim. Eu gostei dos 2 comentários. Sempre que possível, eu compartilho um outro comentário. Infelizmente, não dá para a gente compartilhar todos, né? O público que me perdoe por isso, mas, enfim, você fica à vontade para comentar, sim. Né? Eu gostaria agora de estabelecer um longo trajeto para trazer até aqui à frente da tela o Rubem Jardim para comentar exatamente a sua obra, né, e a questão da preciosidade das suas palavras. Corte, mudança de cena. Vai lá.
Alô, 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 Brasil. Boa noite, queridos, querido Hamilton, querida Márcia, amiga de tanto tempo. E eu havia rabiscado alguma coisinha, né, para não fazer tão feio aqui diante dos amigos, já que a Márcia me convidou a comentar, e eu sou muito parecido com a Márcia, né? A Márcia se diz tímida, né? Eu não propriamente não sou mais tímido, já fui tímido, mas essa coisa do mistério, né? Eu não sou um cara também que estudou, não sou um teórico, eu sou um poeta desprovido de bagagens específicas, né? Exceto as bagagens do mistério, desse vínculo amoroso com a linguagem e com os poetas que, desde a minha adolescência, guiaram a minha vida, na verdade, né? Eu entreguei meu destino nas mãos, nos indicadores, nas sugestões, nas grandezas, nas transcendências que os poetas que me marcaram tanto. E aí eu comecei a escrever, mas o papo não é Rubem Jardim, o papo é a companheira Márcia Maranhão de Conde. Eu conheci a Márcia tem mais de 10 anos. Ela entrou no meu blog e a gente trocou alguma figurinha, etc. E ela me mandou o primeiro livro dela, o livro de estreia, Luar nos Porões, Piano Mudo. E nesse livro, em geral, eu faço exatamente isso, que eu acho que é uma atitude muito propiciatória, né? A leitura de um poema faz com que eu me abra ao outro, que eu acolha as palavras, que eu receba aquilo como dádiva, como mistério, e aquilo acaba, quando o poema é bom, etc., ele me conduz, né? Eu embarco naquelas palavras, e as palavras me levam naquela coisa da viagem ao desconhecido, né? Sabe? Como aquele verso do Mayakovsky, né? Toda poesia é uma viagem ao desconhecido. E a Márcia, já naquele primeiro livro, ela tinha versos e poemas que me tocaram a minha alma, tocaram o meu aprendizado de vida, o meu aprendizado de poesia, etc., saca? E nessa primeira leitura já aconteceu isso, né? E vários versos e alguns poemas dela, né, evidenciavam esse meu sentimento, essa minha percepção, e que, naquela ocasião, era corroborada, na verdade, pelo Gabriel Nascente, que é um grande poeta lá de Goiás, mas que é do Brasil, né? E que fez a apresentação de Luar nos Porões. Ele diz alguma coisa nessa direção, sabe? Que a raridade do trabalho da Márcia, né? E eu fiquei muito feliz de perceber que, além dessas coisas, eu detectei, né, nesse primeiro livro, essa preocupação da Márcia com a palavra, que o César e o Hamilton destacaram, né? E eu acabei... Isso me fez lembrar daquela frase fantástica, né, do Mallarmé, que o poema não se faz com ideias, nem com sentimentos. O poema é feito com palavras, né? E a Márcia
mostra isso, e eu peguei do primeiro livro dela. Eu vou dizer aqui, vários versos, né? Eles não são de um poema só, eles estão segmentados em vários poemas, eles aparecem em vários lugares. Mas o fio condutor, essa preocupação com a palavra, né? Com a palavra. Olha bem, e é bonito, né? Abro a frase devagar, como se abrisse um lenço que guardasse um segredo mofado. É lindo, né? Agora decifro as letras que se agarraram ao meu sangue. Outro. Parece que a cidade passeia e o pensamento espia a palavra. Parece que a janela me leva e o poema levanta os olhos. Agora vou viver de palavras, as tuas, as minhas. Eu vou me alimentar de sílabas e de sinônimos. Letras encharcadas de sangue, versos suados de vida. Sou caçadeira de palavras. Aceito as desprezadas. Caço outras, muito raras, que se acham em dicionários. Aprendi a reciclar. Fica absolutamente evidente, né? Esse vínculo, essa preocupação, já no primeiro livro, uma preocupação de poetas já maduros, estruturados, com um trabalho já realizado. E no primeiro livro, a Márcia já mostra isso claramente, né? Eu vou ler um poema dela que eu gosto muito também, que é também do primeiro livro, que é um poema que ganhou prêmio, inclusive ele foi um poema no ônibus. Ele ganhou aquele concurso lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e foi estampado nos ônibus, né? E o título é um poema no ônibus. Parece que a cidade passeia e o pensamento espia a palavra. Há um poema que vagueia, versos virando paisagem. Parece que a janela me leva e o poema levanta os olhos. Que lindo! Não sei se fico ou viajo. Vou nas palavras e volto. Parece que tudo é passagem. O poema beija meus olhos. Agora vou ler um outro poema da Márcia. Deixa eu falar só uma coisa, só um minuto. Esse poema está nesse livro aqui, ó, também, da Dona Sofia, do André Neves, que ele é um livro cheio de poemas, é um livro infantil. Eu amo essa pessoa aqui, o André Neves, é maravilhoso. E ele escolheu esse poema para pôr nesse livro, eu me senti muito honrada. O poema do ônibus? Está nesse livro aí, o livro da Dona Sofia, caligrafia da Dona Sofia. Eu aí também, viu, Neném? Nós dois temos. Você também, né? Eu sei. Muito feliz de estar aí. Muito feliz mesmo. Eu vou ler agora Eu publiquei um livrinho, esse livrinho aqui, Diálogos Poéticos, né? É uma edição pequenininha que eu fiz com graninha do próprio bolso e tal. Poucos exemplares, 50 exemplares, para vender entre amigos, para divulgar essa coisa de um diálogo. E tem conversas com Mário de Andrade, Ezra Pound, Drummond, Ferreira Goulart, Mayakovsky, Cabral de Melo Neto, Sergei Yesenin, Rita Alves, Márcia de Conte, Lilian Mayal, Revolução dos Cravos, etc. Daí eu vou conversar aqui, vou ler o poema da Márcia. Eu não vou ler o meu, vou ler o da Márcia, tá? Praga. País dos meus exílios, abriga o eu solitário num pedaço de quentura, deserto truncado de ecos, pátria das minhas praias, milagre de águas e securas. Prepara o translado, é barco, é rede ou passarinho.
Qualquer lugar vira ninho dessa terra que me aflora. Poema, verdade e mentira. País de minha história. Um outro poema. Cicil. Eu tenho um poema dentro, feito de silêncio, quase silêncio, ou murmúrios do mar. O lento cochicho do mundo das águas, dos infinitos, das finduras, dos amores bem profundos, de todos. Ai, ai, ai. Ai, que esse chorinho do mar é feito meu poema. É quase um silêncio que ele grava um pedaço para quem quiser escutar. Mesmo chorando, ele canta, bem dentro de uma concha, que parece um ouvido. É quase um ouvido. E dentro, o poema do mar. É, garota, uma beleza, né? Agora eu queria só concluir essa minha participação aqui, dizendo que a Márcia leu aquele poema que eu queria ler. Você tomou de mim o poema. Eu também queria ler. Eu também. Desculpa, ninguém me falou que queria ler. Minha garotinha. Mas eu tenho um outro aqui para ler, depois eu vou ler. Viu? Então, eu fico muito, muito feliz de ter prognosticado, ter visto o Luar dos Porões e ter sentido essa veracidade, essa autenticidade, essa legitimidade da poeta. Que a Márcia é uma poeta legítima, verdadeira, e é irrefutável isso. E ela está se aprimorando, né, de tal forma que eu fico, me deixa muito feliz, que eu admiro o trabalho dela desde o começo, né? Eu acompanho muito, a gente se tornou muito amigo, muito próximo, embora distantes, muito distantes, né? E dela está sendo acolhida, está sendo bem recebida por eu vejo nas publicações que ela faz no Facebook, no Instagram e tal, muita gente, pessoas que eu conheço, pessoas que eu não conheço, poetas de várias regiões, etc., e não poetas também, né? Se deliciando, né? Colocando mensagens muito elogiosas, né? E isso, quer dizer, eu também me sinto feliz com esse tipo de acolhida que ela está obtendo com um trabalho sério, honesto, verdadeiro, legítimo, como ela mesma é. Tá? Um beijo grande para você. Obrigada. Parabéns sempre. O silêncio é um cavalo branco. O silêncio é um livro de contos. Estranho espectro que leva e vai levando aonde mora, eis o silêncio, imigrante. Ouço seus sussurros, não traduzo, é só aura que me conta. Vamos lentos às cavernas, não choro e não canto, deixo que sinta. Seus olhos escuros, suas mãos de vento. Façam-me serena, para que não fuja, precisamos ir mais fundo. Silêncio redondo sobre as águas, sobre a terra, a noite quieta, o poema imóvel, suspenso pelo sonho e pela lua. O silêncio é um cavalo branco. Márcia Maranhão de Gomes. Obrigada. Muito bom. É interessante que, em relação ao trabalho a criação, eu não gosto desse termo trabalho, sabe? Porque eu acho que os poetas não trabalham, os poetas criam. O trabalho é uma coisa diferente, exige um tipo de método diferenciado da criação, e a criação tem a loucura, tem o desregramento. E o trabalho é uma coisa objetiva, científica, e que é uma outra linguagem, eu acho. E só para não esquecer que trabalho vem da palavra tripalium, que é um instrumento de tortura da Idade Média, né? A gente não pode esquecer disso também. E a obra da Márcia,
tem sido comentada por vários poetas que tem uma significação bastante grande na cultura brasileira de muitos anos. Praticamente todos eles eu acompanho há 30 anos, alguns mais recentes. Mas o Gilberto Mendonça Teles, que é um grande poeta, né? Às vezes pouco conhecido aqui na região sul, ele diz o seguinte sobre a Márcia: são poemas curtos, sóbrios, intensos, elegantes e com excelente linguagem poética. A Flora Figueiredo também, que é uma poetastra, uma grande poeta, ela fala sobre Luar dos Porões e mostra você vestida de poesia desde que amanhece. Tem imagens precisas, costuradas com leveza e competência e arroubos românticos. O Álvaro Alves de Faria, que é um dos maiores poetas brasileiros, fala também do trabalho, da competência, da absoluta honestidade, do ofício de escrever, da Márcia. O Gabriel Nascente, que é um poeta também muito conhecido, nos diz que uma porção de cintilâncias líricas palpitam pela imagética da poesia de Márcia de Conte. E ela pega com uma mão uma faísca de sol e transforma em chama de poesia. E que a recolha de poemas poéticas que ajuda o próprio sonho a sonhar. Não é pouco, né? Ajudar o próprio sonho. Eu sou eternamente grata. O Ney do Clós diz que a Márcia Mariano de Conte assombra a solidão e a insônia. Se o poeta conseguir assombrar a solidão e a insônia, é uma grandeza. E flagram o amanhecer como se fosse um intruso. O João de Jesus Paz Loureiro, que é um grandíssimo poeta brasileiro também, com uma obra extensa, paraense, maravilhoso. Ele diz que, um comentário interessante, que diz que o mistério da poesia que se junta um ser único com a serenidade de um rosto belo, com a intensidade inquieta de seus poemas. Ele junta a pessoa, a beleza da pessoa com a beleza dos poemas. E o Rubens Jardins, que frequenta com assiduidade e encantamento os seus poemas, diz que ela maneja a propriedade da linguagem, esse casulo onde enfiamos as palavras e o mundo. Eu acho que são comentários bem bacanas. Ai, será que sou eu mesmo? Desses poetas. Agora você tem que comprovar para o nosso ouvinte a qualidade dos seus poemas. Leia alguns, por favor. Ai, gente, já falei tanta besteira, melhor eu só ler mesmo. Vou ler esse aqui, que até eu fiquei honrada que o Celso de Alencar gravou. E eu achei lindo ele ter gravado, feito um vídeo. Se chama Caça. Eu me espero do outro lado, olho-me e indago-me. Por que não vens? Eu me respondo, não sei. Não tenho as rédeas do vento, é ele quem me leva para fora, para longe. Eu me olho vagamente. Também não entendo a resposta, nem a pergunta que faço. Essa conversa obtusa, esse atroar do nada. Eu me viro de costas para os meus olhos. Para que tanto afã? Melhor eu me deixar um pouco. Melhor eu me dar um tempo. Eu me aguardo do mesmo lado. Esse vício me constrange. Esse acabou. Posso? Na hora que for para parar, vocês me falam. Continuo? Claro, demais. Opa. Esse se chama Atrás. Bem atrás do tempo eu estava, adormecida, desde que a noite cantava. Cantava a noite e tu calavas? Estava eu na margem da palavra, sentindo. Os lábios ávidos por imitar o que eu ouvia. Havia um aprendizado. Desaprender a palavra que eu preciso. Estar na passagem de tudo, antes da travessia. É esse o estado sereno de espera e furor que a noite canta. Ninguém ousa dizer palavras tão contraditórias. Agora eu vou ler uma aqui que eu vou dar a interpretação, porque
nós falamos de música e muitas pessoas entendem. Eu gosto de deixar aberta, permeável, e deixar como um segredo que eu escrevi, e as pessoas gostam de perguntar, mas eu já li, no poema não tem explicação, a gente não deve. Mas esse que eu vou falar, que eu escrevi para a música, não foi para um homem, não foi para a música. Toca-me, se chama o poema. Toca-me os tímpanos e os pelos, as pernas, os cabelos, toca-me inteira, nos órgãos, toda eu na memória, no instante. Toca-me, como se eu fosse uma poça d'água e tu, uma chuva fina. Toca-me, porque és minha vida, dona de mim. Toca-me assim forte, para caminharmos sozinhas, tu dentro e nas paisagens. Toca-me, cavalo, toca-me, pombinha, mar valente, maresia. Toca-me, meu amor. Acabou esse. Agora, esse é um poema de fantasia que eu fiz. Eu escrevi no fim, que era poema, era para o poema, mas eu tirei a palavra poema para deixar uma interpretação mais aberta. Guardo-me, chama Guardo-me o poema. Guardo-me corpo e palavras para o afã, as penumbras. Tocar o céu na tarde escura, chorar calada, erguer vogais em viagens de esquecimentos. Guardo-me para me doer sozinha, no gosto de me guardar somente. Guardo-me para me cantar para ti, arder aos teus ouvidos, enrubescer tua face, como duas maçãs do Éden. Guardo-me como se fosses o que esperei e nunca veio. Mas em ti derramo essa fantasia, aérea e insana como eu, pronta a levitar chorando. És o meu amado sem defeito, porque só existes em mim. Fojo-te com músicas, elevo-te a um pássaro voando. Tu és minha aflição, a minha saudade, minha cidade arruinada. Márcia, Acabou? a poeta Helena Collodi fala que existem poemas ovíparos e vivíparos, né? Os poemas ovíparos são aqueles que são chocados aos poucos, etc. E saem como fluxo de vida, né? Você é mais ovípara ou vivípara? Sou mais vivípara. Vivípara. A maior parte desce, não é lento, mas há alguns que depois eu acho que eu preciso voltar e eu tento, né? Eu tenho uma preocupação com a palavra, aqui tem que ser um dissílabo, aqui tem que ser... Eu me preocupo com a musicalidade e, às vezes, eu não acho as palavras e deixo. Tem uns que são, a maior parte, né, eu jogo fora. Alguns ficam para se revisar. Mas a maior parte nasce já... Pronto. Assim, precisando de pouca coisa, para sempre alguma revisão, alguma palavra, alguma coisa a gente troca. Né? E você escreve quando você quer ou você é como se fosse um recebimento daquele momento? É um recebimento. É um recebimento. Mas esse recebimento eu preciso estar disponível emocionalmente. Eu não posso estar deprimida, que aí eu fico muda. Mas eu preciso estar num... Tanto que eu tenho escrito mais depois que eu me aposentei. Eu preciso ter um ócio contemplativo, eu preciso... E para me empolgar, para me inspirar, pouca coisa eu preciso, mas é música, qualquer coisa me inspira. Não estou dizendo que isso é suficiente para eu escrever bem, mas eu fico tocada, né? Inclusive, agora tem um outro que é para o poema também, mas que eu não falo, que é... Posso ler agora ou não? Pode, lógico. Não sei se eu respondi tudo isso que você perguntou. Respondi. Chama É Para Ti.
É para ti esta dor e cada palavra que procuro. Palavra de dentro que seja igual a mim, quando transbordo. É para ti a pronúncia, com o meu pulso, minha dança. Cada sílaba e as outras distantes, os ecos e os desencontros premeditados. Porque és minha vida, desprotegida no papel, dono das horas, dos navios. É para ti que sou música, ou melodia silenciosa. Está vendo que os temas é tudo, a metapoesia é muito forte. E o silêncio presente aí também. E o silêncio também. Esse próximo se chama Onde? Eis-me pele e pensamento. Preciso apoiar o peso do vazio. Estou imensa e nua. Não me encontro no meu corpo, mas não sei onde procuro. Eis-me onde não estou. Cravo as unhas no tecido e os meus pés se tocam. Estou viva. Onde estará o tempo? O próximo se chama Hábito. Cálida noite fria. Sou eu e meus extremos. Uma sombra de um galho no rio, a água trêmula de vento. Imagino cenários. Estou deitada falando contigo. Tu, meu outro lado. Tu, hóspede triste. Tu ou eu, tanto faz. O que importa é o que vem à língua. Tudo ferve em meu corpo, morto de frio. Mas a noite é morna, a noite é cálida e fria. Eu sou tu, poema? Não me respondas. Continua o silêncio. Eu estou indo, hein? Na hora que for para parar, vocês me falam. Já é? Não, vê mais um aí, mais um dá. Esse se chama Fuga. Para não escutar o pensamento, ouça a distância, o íntimo, as mãos, os pés, a língua. Para fugir, ouço o mar, mas às vezes me confundo. Márcia, você como uma poeta bastante experiente, o que você recomenda para aquelas pessoas que querem adentrar nesse universo da poesia, escrever poemas? Olha, eu não me sinto apta a isso, mas se eu tivesse assim bem a cara de pau que eu tenho, né? Porque para escrever eu acho que eu já tenho, eu recomendaria que fossem cara de pau, que fossem corajosos, que fossem verdadeiros, porque a dúvida sempre vai existir. Vou agradar ou não? A gente não sabe se vai agradar. Então, a gente precisa agradar primeiro a si, ser honesto e escrever aquilo que a gente acha que tem que escrever. Então, agora, o preparo, desprezar o preparo, o estudo, a leitura, nunca. Né? Desprezar o convívio com as outras artes, é isso que vai transformando a vida da gente, abrindo os olhos, os ouvidos e o corpo, a experiência, nesse contato que eu misturo tudo, toda a arte. Eu, ultimamente, gosto muito e eu não entendo de artes plásticas, não tenho formação, mas há quadros que me tocam, que eu preciso escrever. Agora, hoje, eu também escrevo e procuro alguma imagem que converse, e, às vezes, alguma música. Eu tenho postado esse diálogo assim, no Instagram, por exemplo. Então, eu acho que a leitura é essencial, é uma coisa que eu me culpo, porque eu perdi. Não, se eu fosse explicar a minha falta de leitura, seria um outro programa. Então, assim, é uma coisa que eu lamento e que hoje eu tento reaver. Mas, como eu acabo escrevendo muito, eu não leio tanto que eu preciso. Então, a leitura e a coragem, e a fidelidade a si mesmo, a ser honesta consigo,
se inspirar nos grandes poetas, nos outros artistas, mas ser autêntico acima de tudo. Isso eu tento ser. Pode falar que não vale nada o que eu escrevi, mas eu falo, eu fui honesta, eu tentei ser, pelo menos. Maravilha. Agora, uma coisa interessante é o seguinte, você falou de ser honesto, de escrever, de mostrar, Você tem participado bastante, eu tenho acompanhado também um grande crescimento seu nas redes sociais, né? Tem publicado nas redes sociais, tem ganho prêmios, tem nas redes, nos saraus, né? Eu queria saber o que isso aí tem influenciado no teu fazer poético, não na tua na divulgação, que tem escrevem e divulgam nas redes sociais. Mas as pessoas não percebem que as redes sociais, muitas vezes, elas estimulam o fazer cultural, o fazer poético, né? Às vezes, uma observação de um poema que gostou e que você não gosta, né? Diz assim, puxa, mas eu não gosto, a pessoa adorou aquele poema. Então, tem alguma coisa por aí. Isso aí, você, no próximo poema que você escreve, você já se sintoniza com aquela obra que você, às vezes, até renegou. Então, eu acredito, vendo o teu trabalho nas redes sociais, nos saraus, etc., eu vejo que você cresce a cada momento. Como que você vê essa influência das redes sociais no teu criar, no teu fazer poético? As redes sociais, elas têm esse lado, sim. Tem outro também, né? Que às vezes não é tão legal, mas isso, tudo que você falou, eu concordo e é verdade, porque você sente essa troca, essa confirmação. É um teste, você faz e joga, e fala, deixa eu ver, de repente agrada. E, por exemplo, o Rubens escolheu aí, leu poemas e pôs naquele Diálogos Poéticos, e que ele leu esse aí, Plaga, que eu já nem curtia, mas ele gosta tanto que ele leu. Então, a gente tem que ter... a gente acaba aceitando melhor o que a gente escreve, sim, quando a gente tem aprovação. E a rede social, ela tem uma característica, né? Nem todo mundo que lê seu poema ali vai comprar um livro de poesia. Então, assim, democratizou a rede social, a linguagem poética, que era tão restrita, democratizou, além de muitos leitores, eu vejo gente que já está publicando o segundo livro, que começou a escrever na pandemia, e que está, assim, com o perfil lotado. Eu não tenho tantas pessoas que vão lá e dão like, não, mas assim, os que dão e que comentam, que são pessoas que eu admiro, isso me faz... eu digo, não é que tem diferença entre o que eu admiro, mas uma crítica do Rubens, eu falo, você bateu a chancela, quando ele me fala, esse poema é bom. Então, e quando tantos gostam e elogiam, tudo é leitor e a gente fica feliz. Assim, eu gosto desse feedback, gosto muito, sim. É muito interessante, porque você escreve e às vezes não tem expectativa de agradar e agrada, né? Enfim, eu acho que é isso, o lado da rede social. Mas existe também eu não sei, né? Acho que tem muito marketing também, e as pessoas... Eu não sei... eu faço e não me preocupo muito. Eu não tenho tanta gente que me segue e que está lá curtindo, não, sabe? Eu acho até que tem provocações e elogios que eu gosto, mas eu não tenho tanto assim, não tenho tantos seguidores que estão lá todo dia. Não, acho que são até poucos. Muito bem. Hamilton, estamos chegando na nossa hora derradeira. Já deu 1h10. 1h05. 1h05. É que começamos atrasados. Começamos atrasados, é verdade. Mas eu quero agradecer, Márcia,
ter aceito o nosso convite, participar desse programa conosco para enriquecer o nosso acervo cultural, né, de poesias no canal do Proletariado. Muitíssimo obrigado. Quero agradecer o Rubens, meu grande amigo, que está aqui do meu lado. Hoje foi um programa diferenciado, porque é a primeira vez que a gente recebe, dentro do estúdio real, um convidado. Agradeço muito o Rubens ter se deslocado da casa dele até aqui para poder participar desse programa, que particularmente para mim foi maravilhoso. Muito obrigado, Márcio, muito obrigado, Rubens. Eu que agradeço, gente. Desculpa que eu falo, né? Você vê só como a Márcia estava meio insegura, né? Daqui a pouco ela disparou, dominou o programa todo. Eu disparo e falo maravilhosa. Eu falei, você vai um pouco da parte da timidez, se entrega e vai embora. Aí, eu entrego tudo, até o que eu não devia entregar, eu entrego tudo. Quer dizer alguma coisa, Rubens? Não, vamos... Você vai estar aqui, né, dia 27, poeta? Dia 27. Então, nos veremos. O que vai acontecer dia 27? O que vai acontecer? Nós vamos na casa do Céu. Quando o Rubens fala, você vai estar aqui, o público precisa saber. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Onde o companheiro Hamilton não estará, infelizmente. Não estarei, mas estarei logo aí. Encontraremos nós três, vamos nos encontrar. Isso aí já está. Agora eu sou bicho do Paraná. Eu queria saber o seguinte, a gente não falou, eu quero... Fissura do Vestido é o segundo livro teu, certo? 2013, Não mencionou esse livro. Agora, tem algum outro livro que está para sair com esses outros poemas que você está dialogando e publicando, né? Sim, tipo, olha, o Fissura é um livro que é de 2013, ganhou a Bolsa Hugo de Carvalho Ramos, né, que é o prêmio, mas ele não foi publicado. Eu ganhei o prêmio em dinheiro e não foi publicado. E agora estão falando que vai ser, eu não sei se vai ser realmente pela Secretaria Municipal de Cultura, que é um prêmio, um convênio da AUB com a Secretaria Municipal de Cultura. Se não for, vai ser publicado por uma editora. E o outro livro é esse que eu falei, Para o Nada, os dois, que eu estou conversando com a editora. Esse ano deve sair? Se Deus quiser. Maravilha, maravilha. Parabéns. Amém, obrigada. Muito obrigado, querido. Obrigada, público. gente. Obrigado, Márcio. Obrigado, aos que vieram, aos que comentaram. Maravilha. Um grande abraço a todos. Obrigada. Boa noite. Tchau. Tchau, Proletariado.